E meus irmãos, nós ouvimos o evangelho de hoje. Jesus chama os 12 e lhes dá alguns poderes e algumas instruções para que eles realizem a sua missão. E a missão dos 12, diz o texto de São Lucas, é proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, a finalidade com a qual eles foram enviados são estas duas. É uma dupla finalidade: proclamar o reino e curar os enfermos. E no final do texto que nós acabamos de ouvir, nós vemos que os discípulos fizeram exatamente isso. Eles partiram, percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Então, de fato, o poder de expulsar demônios, o poder de curar os enfermos, não constitui a finalidade. Eles não foram enviados para isso. Mas com este poder foram enviados para proclamar o reino e cuidar daqueles que estavam fracos, dos enfermos. Ora, meus irmãos, por que é importante prestar bem atenção nisso? Porque todas as vezes na nossa vida que nós perdemos de vista a finalidade das coisas e a finalidade da nossa própria vida, nós corremos o risco de tomar os caminhos errados. Porque quem perdeu de vista onde tem que chegar, não sabe perseverar no caminho. Então é preciso ter sempre diante dos nossos olhos a finalidade com que fazemos as coisas. Porque, repito, corremos o risco de, perdendo de vista a finalidade das coisas da nossa vida, tomarmos estradas diferentes daquelas que nós deveríamos fazer. Neste sentido, São Vicente de Paulo também é um grande luzeiro. Nos ajuda a perceber que, com a graça de Deus, é possível cumprir a vontade de Deus, ou seja, chegar à finalidade da própria vida. E São Vicente de Paulo fez isso bem. E aquilo que ele enxergou como principal no seu ministério, de fato, era isso. Era a missão, ou seja, pregar o reino de Deus e cuidar daqueles que, por diversas causas durante a vida, encontravam-se enfraquecidos. E por isso, ele até fundou uma congregação de padres, que é a congregação da missão. Tanto era empenhado São Vicente na missão. E ele também é alguém que, tendo vivido logo depois do Concílio de Trento, se empenhou muito pela formação do clero. E por isso, hoje também é um dia especial na nossa casa, porque nós vemos alguém que estava de fato preocupado com a formação do clero, para que o clero fosse capaz de pregar o reino de Deus e de socorrer os necessitados na medida do possível. Ora, meus irmãos, assim sendo, tendo visto já a nossa finalidade, ou a finalidade do envio dos 12 neste momento do Evangelho de São Lucas, gostaria de me fixar agora, também sob o patrocínio de São Vicente de Paulo, em uma das instruções que Jesus dá para que os discípulos chegassem ou cumprissem a sua finalidade, que é a questão da pobreza. Diz o Senhor: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Meus irmãos, o Senhor diz aos seus, àqueles que Ele envia, de cumprirem a sua missão sem levar nada. E, meus irmãos, a questão da pobreza, de fato, deve nos chamar a atenção. Em primeiro lugar, a nós que somos religiosos e fizemos voto de pobreza. Porque, de fato, nós precisamos nos acostumar a não ter nada nosso. Nós que somos religiosos. Não só do ponto de vista material. Às vezes os nossos olhos se fixam nisso. De que as coisas que nós temos pertencem à nossa comunidade e
nós, portanto, administramos algo que não é nosso. E é bem verdade. Uma vez um religioso amigo meu me disse isso. Na minha comunidade eu tenho tudo. Mas se hoje, por exemplo, eu deixasse a vida religiosa, eu não tenho nada. E é bem assim. E nós não devemos nos assustar com isso, porque de fato a nossa vida é uma vida que depende da providência. E os nossos amigos que aqui estão manifestam que esta providência de Deus sempre está aqui nos socorrendo. E nós somos gratos por isso, e quero dizer isso publicamente. Nós somos gratos a cada um dos nossos benfeitores que nos lembram que de fato nós vivemos da providência. Mas a nossa pobreza vai além. Porque nós administramos sacramentos que não são nossos. E nós pregamos uma palavra que não é nossa. Nós não podemos pregar uma palavra que seja nossa e administrar os sacramentos como se eles fossem nossos, porque eles não são. Eles são do Senhor Jesus. E, portanto, nós precisamos sempre ter esta consciência diante dos nossos olhos. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus do modo como a palavra de Deus é. Porque se nós começarmos a pregar a palavra de Deus à nossa medida, nós vamos distorcer o Evangelho. E isso não é bom. Porque o povo, e me desculpem a sinceridade, não está lá muito interessado às coisas que vêm da nossa cabeça. Está interessado com aquilo que vem de Deus. E, portanto, faz parte do nosso ministério, da nossa consagração, pregar uma palavra que não é nossa e não simplesmente aquilo que vem à nossa cabeça. Além disso, somos chamados a administrar os sacramentos que não são nossos. E, portanto, a fazer a vontade de Deus também nesta administração. Portanto, nós devemos, de fato, com largueza e generosidade de coração, ir ao encontro das pessoas para dar-lhes acesso à graça particular que Deus reserva aos seus sacramentos e, portanto, estarmos assim a serviço do Senhor e da sua salvação, e da sua graça para curar os enfermos, sobretudo daquela doença que existe no coração, que é a falta de liberdade que vem do pecado. E é a graça de Deus que é capaz de nos tirar daí. E ela faz isso de um modo extraordinário, cada vez que se celebram válida e frutuosamente os sacramentos, e é isso que nós temos que fazer. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não só nós que somos religiosos somos chamados à pobreza. Também cada um de vocês que aqui está é chamado de algum modo a viver, em alguma medida, a pobreza. Por quê? Porque se nós colocamos nos bens deste mundo e, portanto, nos limites desta vida, a finalidade da nossa vida, e é por isso que eu estava falando da finalidade agora mesmo, nós corremos o risco de, por buscar os confortos e os bens deste mundo, nos esquecer para que nós fomos criados e, deste modo, nos afastar da vontade de Deus. E este risco, meus irmãos, existe. Cada vez que nós colocamos os bens deste mundo como a finalidade da nossa vida, nós podemos nos afastar, por causa disso, da vontade de Deus nas nossas vidas. Porque, meus irmãos, a vontade de Deus nas nossas vidas, não só na nossa que somos religiosos, mas na vida de cada um de vocês, vai exigir alguma espécie de sacrifício. Nosso Senhor, quando propõe o seu seguimento, Ele não promete o céu na terra. Ele promete o quê? Ou Ele pede o quê? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, cada vez na nossa vida que nós somos colocados diante de uma escolha de ter facilidades neste mundo ou de topar o desafio que é viver os valores do reino de Deus seguindo o Senhor na nossa vida, nós precisamos estar prontos a fazer isso. Ou seja, a talvez abrir mão de algo na nossa vida para permanecer em Jesus. E, meus irmãos, como é difícil fazer isso quando isso toca o nosso bolso. Mas, meus irmãos, e pense bem, porque os tempos vão se dirigindo
para determinadas situações onde nós seremos chamados a escolher entre as coisas deste mundo e coisas materiais neste mundo, vantagens materiais e confortos materiais, ou permanecer no seguimento do Senhor. Portanto, estejamos atentos, porque a finalidade da nossa vida não é esta terra. Nós estamos aqui por, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, um brevíssimo instante. E a finalidade da nossa vida se encontra em Deus no céu. Portanto, perder isso de vista pode fazer com que nós façamos escolhas tortas, e isso seria muito ruim. Então, meus irmãos, quando nós formos colocados diante destas dificuldades, nós precisamos do socorro da graça de Deus, para que sejamos capazes de escolher Jesus e o seu seguimento, mesmo que isso custe. E quando custa, é importante que nós estejamos dispostos a pagar o preço. Porque, como ensinava Santa Teresa d'Ávila, a outra Teresa agora, é justo que muito custe o que muito vale. E nosso Senhor é a nossa vida. Então, o dia que Ele nos pedir algo parecido com isso, ou seja, toda a nossa vida, nós precisamos também estar dispostos, não só nós religiosos, mas cada um de vocês, a dar a vida pelo Senhor e o seu Evangelho. No instante, então, em silêncio, vamos pedir o socorro do Espírito Santo, por intercessão de São Vicente de Paulo, para que nós também tenhamos de tal modo diante dos nossos olhos a finalidade da nossa vida e o seguimento que o Senhor nos propõe, para que em cada momento, cada escolha da nossa vida seja direcionada para o fim a que Ele nos chama, e assim nós não nos desviemos do caminho quando as dificuldades baterem à nossa porta.